Bom, então eu começarei comentando, resolvendo alguns daqueles exercícios que eu sugeri, não todos, só para ver se reaquece a cabeça e a memória do que nós falamos. E aí eu continuo. Hoje nós vamos falar mais um pouquinho de gráficos, junto com o processamento de sinais, pelo menos a maior parte do processamento de sinais. Nós atrasamos um pouquinho o cronograma, mas eu acrescentei uma aula no fim e acho que fica tudo certo. Então eu vou comentar aqui esse primeiro exercício. Esse um que é para fazer uma média aritmética. A sugestão que foi dada ali é simplesmente a solução do problema, certo? Vamos fazer um laço para passar por toda a sequência de números, somando uma variável, depois divida pela quantidade de números. Então, digamos que eu tenha aqui uma lista. Eu vou criar duas variáveis. Eu estou fazendo de forma um pouco artificialmente lenta. Depois eu faço uma versão mais rápida para ver se a gente relembra todos os conceitos. Então, eu tenho uma lista de números, eu vou criar uma variável para contar quantos números estão nessa lista e uma para somar todos os números da lista. E agora eu tenho de passar por toda a lista para dizer, para ir somando um por um e fazer a média. Então, como eu passo por todos os elementos da lista? Um laço, for, cria uma variável v, para ser cada um dos elementos, for v in lista, dois pontos. Então, o que estiver aqui dentro do for é repetido várias vezes, uma vez para cada elemento da lista que será chamado naquele instante, naquela iteração, naquela repetição de v. Então, eu vou fazer soma vale zero no início, mas eu vou sobre soma colocar o valor que já estava em soma mais o valor lido agora em v, certo? Mais o valor lido agora em v. Então, essa combinação, agora saindo do laço eu tenho, saindo aqui da tabulação do laço, ao momento que esse laço terminar, eu vou ter na variável soma a soma de todos os elementos. Eu poderia ter acrescentado mais uma coisa no laço, ó. Eu poderia ter feito C igual a C mais 1. Né? O que aconteceu se eu fiz isso? Então, C passa a ser o número de elementos, porque a cada iteração, a cada elemento, eu somei 1, certo? Eu somei 1. Então, o resultado da média, né, é obviamente a soma dividido pelo número de elementos no final, C, porque eu fui somando de um por um. Veja que média já está aqui sem a tabulação, está fora do laço. Se eu faço isso, ele vai fazer uma conta de números inteiros, né? Porque todos os elementos aqui foram números inteiros. Se eu colocar um ponto em um único deles, pronto. A soma se torna uma soma em ponto flutuante, a divisão é divisão em ponto flutuante, porque eu estou combinando um com o outro. Se eu mandar imprimir agora, média. Então, isso aqui vai ser executado. Isso aqui está dentro do Google Colab, não dentro do meu... da minha instalação do Anaconda, né? Então, a primeira execução, ele tem de ativar o processador dele em nuvem, demora um pouquinho a primeira execução só. Bom, 3,75 é a média desses números. Lógico que eu poderia ter feito isso de forma um pouquinho diferente, se eu, por exemplo, tivesse suposto que eu já conheço a função len, que me dá o comprimento da lista, certo? Que é o tamanho da lista, então me evitaria de ter uma variável para somar, certo? Então, eu poderia ter feito, já com a lista na memória, ter feito apenas que eu tenho uma soma, é igual a zero. Eu vou fazer um for, passando por cada um dos elementos da lista, certo? Passando por cada um dos elementos da lista, somando um por um, certo? Então, somando um por um, e no final a média é o valor da soma dividido pelo comprimento, pelo tamanho da lista, que é essa funçãozinha aqui, que me dá o tamanho da lista. Se eu mando imprimir agora a lista, a média, 3,75, certo? Claro que nós estamos, isso é para exercitar o raciocínio e a linguagem de programação Python aqui. Lógico que para uma função, uma coisa tão óbvia, tão trivial, a maioria das vezes você não vai fazer o seu próprio programinha, você vai usar uma função que já está pronta. No pacote NumPy, eu vou aqui, ó, import, opa, não é código, é para ser então no pacote NumPy, import NumPy as np, então agora passa a existir, né,
pacote NumPy, eu posso, se eu tenho lá a lista, eu posso calcular que a média é, dentro do pacote NumPy, existe a função min. Certo? Eu posso mandar imprimir. Está lá a média 3,75. Tudo bem? A média aritmética. Certo? Então, isso daí exercitou mais ou menos o for, o laço, as repetições, a ideia de variável, de lista e assim por diante. Vamos ver mais um exercício aqui, ou mais dois. Veja, vamos calcular esse aqui, ó, da média geométrica. É muito parecido, só que em vez de somar, eu tenho de multiplicar os números, em vez de dividir, eu faço a raiz enésima. Certo? Faço a raiz enésima. Então, ó, escrevo um programa para calcular a média geométrica de uma sequência de números de uma lista. Faço um laço, passar por toda a sequência, multiplicando, e depois uso a função de potência POU, que está dentro do pacote NumPy, para elevar a potência inversa da quantidade de números somados. Então, vamos tentar fazer isso aqui num raciocínio semelhante ao que nós fizemos aqui. Então, se eu tenho a lista, já importei o NumPy, né? Então, para toda a lista, o que é que eu faço? Bom, o que eu faço, eu vou multiplicar, então eu vou começar com uma variável que é produto. Aí fica a grande tentação de colocar zero, né? Mas não pode. O elemento nulo, né? O elemento neutro da soma é o zero. Mas o elemento neutro da multiplicação, lembra que é o 1. O que você soma com zero não se altera. O que você soma com 1 altera, mas o que você multiplica por 1 não se altera. Então, numa situação dessa, eu começo com o número 1, porque qualquer coisa que eu multiplicar por 1 ficará sendo essa própria coisa. Então, produto é igual ao produto que estava antes, vezes a variável que eu achei agora. Certo? E ao final desse laço, a variável produto terá o produto de todos os elementos da lista. Certo? E agora eu posso usar a função NumPy ponto. Eu lembro que eu apelidei aqui dentro na hora da importação NumPy de NP. Então eu poderia ter escrito, se eu não tivesse feito isso, eu teria de escrever NumPy.poll, mas eu apelidei, então NumPy.poll. Aí eu vou colocar produto. E eu vou elevar, tirar a raiz enésima é elevar a 1 sobre n, né? Assim como na matemática, tirar a raiz quadrada é elevar a meio, tirar a raiz cúbica é elevar a 1/3, né? É uma definição. Eu até escrevi aqui, ó, a raiz enésima é elevar a 1 sobre n. Esse sinal grande aqui, para quem não lembra, é o sinal de produtório, né? Em comparação com o sinal de somatório, né? Que eu somo xi e é cada um dos elementos. Então, eu vou elevar a 1 sobre o tamanho da lista, que é 1 len de lista. Lembra que len é o tamanho. Eu vou armazenar isso aqui na variável média. Certo? E aconteceu o erro, ó. Eu errei o nome da função. Ó céus. Como que é o nome correto da função? Isso é o tipo de coisa que pode acontecer. Você está acostumado a usar um certo número de comandos e ele não está. Vamos consultar, tudo bem? Vamos consultar. Então, como que é a operação de potência em Python? Certo? Então, você tem aqui a expressão de potência, o operador de potência que é simplesmente 2 asteriscos, né? Um asterisco e outro asterisco, com operadores, certo? Isso aqui é com operadores. Ou você tem essa função aqui que é chamada power. Então, você tem essas duas opções dentro do NumPy. Então, corrigi meu erro, agora eu sei o que aconteceu. Então, é power o nome da função. Certo? E ele me deu um errinho aqui, ó. Parâmetro inválido encontrado no power. Vamos ver qual é o produto, então. Produto, o valor, ó, do produto de todos os elementos da função é esse, da lista, é esse número aqui. Certo? É esse número aqui. A questão é que essa função power, provavelmente, ela é de números positivos, e aqui eu coloquei uma lista que tinha um número negativo. O produto de todos os números negativos vai dar um número... Todos os números com um número negativo vai dar um número positivo, e aí a potência, e a raiz enésima, a potência de número fracionário, dependerá da existência de números complexos. E não necessariamente essa função power admite
Vamos consultar o que acontece lá nessa função power. Vamos ver? NumPy.power. Esse é um exemplo simples, mas é que esse é o processo, e geralmente você não vai se incomodar com isso, mas esse é o processo de trabalhar com as coisas em Python. Você não lembra bem a função, você vai lá e coloca consulta a documentação. Você tem aqui, ó, o scipy.org, que é o pacote que tem a função NumPy. Veja que ele é a função power do NumPy. Como que funciona? NumPy power, o valor que eu quero e a potência. Certo? Trivial. Ele tem alguma requisição, vamos lá. Então, se eu vou colocar uma outra lista, agora está tudo certo. O problema é que essa função não faria, até porque não faria sentido na maioria das aplicações de vocês, uma média geométrica que tem números negativos, tudo bem? Então, o produto é isso daqui. Se eu pedir para imprimir a média agora, a média geométrica dessa lista aqui, ó, 2, 4, 6, 7, 8, a média é 4,85, a média geométrica, certo? Desse número aqui está feito o código. Veja que eu já usei a função len. Eu fiz aqui, ó, a potência do número que eu queria elevar, elevado a 1 sobre n, olha lá, elevado a 1 sobre n. E eu fiz aqui dentro o produto de todos os números. Como que eu fiz isso? Comecei com 1 e fui fazendo o número vezes o seguinte da lista e acumulando dentro de produto. Certo? Uma pergunta até aí? Não? Bom, então, vou pular essa aqui, essa média harmônica é mais ou menos a mesma coisa. Vamos fazer este exercício 4, só para... E depois os outros vocês, fica aí para vocês tentarem fazer ou me perguntarem em outro contexto. Proponha um programa que receba um texto e conta quantas palavras há nele. Então, eu vou colocar aqui, e como que se define uma palavra? Eu tenho de excluir espaços e caracteres de pontuação, certo? Espaços e caracteres de pontuação. E daí eu posso separar e ver quantas palavras ele tem. Né? Então, quantas palavras eu somei o texto. Então, aí nós temos de usar um pouquinho das coisas de Python. Você vai procurar. Como que eu substituo um elemento numa string em Python, né? Ou como é que eu separo os elementos em Python. Em Python tem uma função muito simples que é a split, aplica a strings, a sequência de caracteres. Essa função split permite você passar ou quando que você quer, a partir de que ponto você quer separar. Então, split string. Como que funciona? Várias opções aqui, né? Funciona. Por padrão, se você chama só split, ele separa a sua string em uma lista de strings separadas onde havia os espaços. Então, eu vou ter de separar também onde havia outras coisas além de espaços, certo? Ou então eu posso substituir todos os símbolos que eu tinha, todos os símbolos que não são as letras, por espaços e usar o split. Eu tenho essas opções aí dentro do meu raciocínio. Então, o que eu posso fazer aqui? Vamos considerar um texto simples, né? que não tenha outras coisas além de espaço, e depois eu resolvo o problema. Primeiro eu resolvo um problema mais simples, e depois eu tento resolver o problema mais complicado que tenha as strings. Então, vou colocar um textinho aqui, vou tirar as pontuações, vou ignorá-las, talvez vou ignorar. Tem aqui uma frase, e eu vou ignorar e usar texto.split, certo? Se eu mandar imprimir essa palavras, né, essa separação em palavras, texto.split, né, uma função de dentro da string, certo? Então, você vai ver que vai aparecer aqui aquela frase toda separada pelos espaços em que eu tenho uma lista de strings.
Cada elemento dessa lista é uma string. Então, por exemplo, se eu coloco aqui palavras de 0, é o primeiro elemento, April, certo? Primeiro elemento. E aí eu tenho todos os outros, né? De 2 até 1 antes de 2 é o segundo, de 2 até 1 antes do 5, certo? Eu poderia agora simplesmente me dizer quantas palavras ele tem se eu lhe disser quantos elementos tem essa lista. Eu já começo a usar de forma inteligente a linguagem Python. Isso aqui tem 22 palavras, contadas desse jeito, em que eu separei apenas pelos espaços. E nesse caso vai dar tudo certo. Por quê? Porque a pontuação, do jeito que nós a usamos, ela sempre vem amarrada a uma palavrinha. Então a vírgula vem logo depois de uma palavra, o ponto vem logo depois de uma palavra, ponto de interrogação, ponto de exclamação também. Pelo menos em português e inglês. Então isso aqui já seria suficiente para contar quantas palavras, essas duas linhas. Uma que separa pelos espaços e outra que separa, que conta quantas palavras são. Curiosamente, a função split pode ser usada de outras formas. Se eu pegar a string original, ponto split, e colocar aqui uma outra coisa, por exemplo, vírgula, você vai ver que ele vai separar pelas vírgulas, tá vendo? E retirar as vírgulas separadas. Essa vírgula aqui é de separação da própria lista, tá vendo? Aqui está essa parte, ó. Uma. Então, você separou onde havia as vírgulas. Porque disse que o símbolo de separação era vírgula. Se o símbolo de separação fosse vírgula espaço, aí ele separaria só onde ele achasse uma vírgula e um espaço. Certo? Se o símbolo de separação fosse, por exemplo, dois es, ó, eu separei apenas onde havia uma repetição de dois es. Né? E assim por diante. Tudo bem? Se eu quisesse agora fazer algo mais sofisticado, embora não precisasse, e substituir os sinais de pontuação, eu vou apresentar aqui. Aí você pode estudar um pouquinho em Python, como substituir um símbolo por outro numa string em Python. Né? E aí você começa a ter uma certa prática de procurar funções prontas, porque os pacotes em Python eles são muito grandes de funções, e para operação, se você pensa numa operação que é mais ou menos comum, é provável que já exista lá. É o que eles chamam no Python de Batteries Included Philosophy, né? Filosofia de que vem com a bateria incluída. O negócio já está pronto para usar. Então, de alta produtividade. Então, uma coisa que existe é a função translate dentro de Python. A função translate você passa um dicionário, você passa uma sequência de coisas para substituir. Então, eu não expliquei isso ainda, mas eu vou explicar agora o que é um dicionário rapidamente, para ser usado aqui uma forma mais avançada desse exercício. Então, um dicionário em Python é um tipo de dado um pouco mais sofisticado, muito parecido com uma lista. Só que é uma lista em que, em vez de ter as posições 0, 1, 2, 3, quer dizer, em vez das posições serem chamadas por números, elas são chamadas por palavras, por strings. Então, um dicionário, por exemplo, vou dar um nome aqui. Exemplo, Dick. Você usa uma coisa assim. Uma associação, né? Eu vou trocar, por exemplo, digamos que eu tenha, por exemplo, nomes de pessoas. Nomes de pessoas e um número associado, que poderia ser a idade dela. Nomes muito incomuns no Brasil. Certo? A vírgula, não é vírgula, aqui é separado por 2 pontos. Certo? Então, opa. Aqui é com chave. Então eu criei aqui, ó, veja o que eu fiz. Entre chaves, eu coloco uma string ou um outro símbolo, 2 pontos e uma variável. Então, e um valor, uma variável, qualquer coisa. Então, eu coloco um tipo de dado, 2 pontos de outro tipo de dado, como se eu estivesse criando uma tabela de associação entre este lado e este lado, que não é simplesmente a posição em que ele está. Então, ó,
Tá vendo? Em vez de usar o número 1, eu usei Paulo. A palavra Paulo, que é a palavra que eu criei aqui. Certo? Então eu criei uma variável que é como se fosse uma lista, mas em vez de números, ela é chamada. As posições podem ter nomes. E aí, para definir, eu preciso definir uma lista. Perdão, eu preciso definir o que é uma posição e o que é o conteúdo dessa posição. É como se eu dissesse, ó, para fazer uma lista original, eu seria simplesmente trocar, eu ia simplesmente trocar essas aqui por 0, 1 e 2, certo? Isso é um dicionário, é uma estrutura de dados a mais em Python, né, que é usada às vezes para algumas coisas. Então, eu posso criar a função translate, ela recebe um dicionário do que você quer trocar. Existe a função translate em Python que recebe um dicionário do que você quer trocar. Então, eu vou trocar tudo que eu encontrar com os códigos das pontuações por outra. Então, eu vou criar aqui um dicionário. Ó, perdão, o dicionário é esse aqui. Troca. Certo? Então, eu passei odd, é uma funçãozinha que dá o código do caractere. Então, esse é o código do caractere vírgula, o código do caractere ponto, o código do caractere dois pontos, o código do caractere ponto e vírgula, o código do caractere interrogação, o código do caractere exclamação. E aí eu uso dois pontos e eu vou colocar aqui que ele está associado à palavrinha none, que em Python quer dizer coisa nenhuma, quer dizer substituir por um vazio no caso. Então agora eu tenho um dicionário, ó, tanto que eu posso chamar troca de odd do código de vírgula. Veja? Aí ele vai dar nada, tá vendo? Porque eu estou resultando nada. A função translate, desse caso, texto.translate, ela está preparada para receber um dicionário, certo? E nesse dicionário fazer as trocas necessárias, trocar o que está com isso aqui por isso aqui, o que está com isso aqui por isso aqui. Então, texto translate com esse dicionário troca vírgula, ponto, dois pontos, ponto e vírgula, exclamação e interrogação por nada. Então, tirei tudo. E agora eu poderia fazer palavras igual a texto ponto split, certo? E agora, len de palavras, eu contei as palavras sem a interferência da pontuação. Mas como eu disse nesse caso, não houve problema. Haveria problema se alguém tivesse digitado uma coisa errada, ó. Por exemplo, se eu tivesse botado um espacinho aqui, ó, por exemplo, antes da vírgula, ele contaria aqui uma palavra a mais, certo? Ele contaria aqui uma palavra. Por quê? Porque como ele está separando por espaços, vírgula constou como uma palavra. Então, se houve um erro de digitação, produziria um erro também na contagem de palavras. Nesse caso aqui, não, certo? Porque eu tenho de substituir... Opa! O que eu fiz de errado aqui? Tá aqui o texto. Tem um espacinho a mais. Ah, sim. Eu tenho de fazer texto.translate. É texto trocado. É uma nova... Então, agora é o texto trocado que eu vou separar. O texto em que eu... Então, aí agora não houve o erro, tá vendo? 22. Ele contou 22 por quê? Porque antes de fazer a separação pelo split, eu retirei a pontuação. Eu usei a função translate, que troca tudo que havia numa string por uma outra coisa, e o que eu quero trocar eu passo nesse dicionário. Eu queria trocar o caractere cujo código eu não conheço, mas é dado pela função word, então o caractere vírgula por nada, o caractere ponto por nada, e assim por diante. Certo? Então, fizemos aqui 3 exercícios daquela lista que eu tinha passado. Espero que vocês tenham entendido a coisa toda. Alguma pergunta até aí? Não? Nenhuma pergunta. Continuando, então. Então, o que nós estávamos falando
né, na aula anterior. Nós estávamos falando de gráficos, eu mostrei como fazer gráficos simples bidimensionais. Tudo bem? Como fazer gráficos de sequências de pontos, mudando algumas prerrogativas do gráfico, né? Como colocar pontinho, como colocar setinha, como colocar vírgula, quer dizer, símbolos diferentes para marcação de pontos e também para mudar a espessura da linha. Eu mostrei isso usando o pacote, lembra? Tudo nós fizemos usando o Matplotlib, que é um pacote. Existe um subpacote do Matplotlib, que é o PyPlot, que é o que tem as funções mais comuns, mais diretas de se usar. E eu estava frequentemente usando o apelido PLT, certo? Para essa função, para isso. Matplotlib.pyplot_s_plt. Bom, e aí eu usava o plt.plot como função para desenhar o gráfico, e os gráficos eram dados com sequências de pontos em 2D, certo? Então, repassando, ó, se eu tivesse criado aqui a seguinte, eu tivesse criado uma sequência de números, né? Aí eu precisaria usar algumas funções de geração de números também do pacote NumPy. Então vamos lá, import NumPy snp, certo? Então agora aqui eu vou fazer o seguinte, np, por exemplo, .linspace, lembra, criava, por exemplo, números de 0 a 0.5, 100 números. E y, por exemplo, eu estava calculando um valor qualquer. Na primeira aula eu usei o valor ao quadrado. Então vamos pegar, por exemplo, um polinômio simples. 2 vezes x menos 4 vezes x mais 2. Então fiz uma parábola aqui, ó. Ao executar, está executado. Lembra que essa função cria um vetor de números de 0 a 5 divididos igualmente para que tenham 100 pontos. E isso aqui eu estou pegando cada um desses elementos e fazendo esta conta. Aí agora eu posso plt, que eu apelidei o pacote, .plot x, y, está lá o gráficozinho da minha parábola, certo? Que eu conseguia alterar todos aqueles pontos, todas aquelas coisas diferentes do gráfico, né? Então, vamos falar um pouquinho agora de gráficos, mas dentro de uma... Eu mostrei também a página principal do Matplotlib, que tem um monte de exemplos prontos de gráficos para você ver o que se adapta à sua necessidade, né? Matplotlib.org, entra lá. Então, vamos fazer alguns exemplos agora, que são um pouquinho mais complicados. Em que primeiro, eu vou relembrar aqui como que é a ideia de um gráfico 3D, né? Um exemplo simples de gráfico. Nós vimos também gráfico de barra, né? Então, eu vou importar aqui as coisas necessárias para os gráficos 3D. É o mplot 3D. Então, eu vou precisar de tipos, do tipo de dado chamado para eixos 3D. Eu preciso, então, importar isso aqui, ó. mpl toolkits.mplot3d, eu vou usar somente o axis 3D. E aqui eu vou criar uma figura, que vai ser um gráfico 3D, ó, fig plt.figure, isso aqui é criar uma figura. Aqui eu não precisei fazer isso, ó, eu até poderia ter feito também, criar uma figura. Mas por padrão, o comando plot, dentro desse pyplot, ele já puxa uma figura, certo? E eu vou colocar um subplot aqui, ou seja, uma nova linha de gráfico que tenha eixos tridimensionais. Então, olha, ele veio lá e criou um gráfico vazio em 3D, de 0 a 1, de 0 a 1, de 0 a 1. Bem? Então, essa função aqui cria uma figura, e aqui dentro da figura, a figura é a janela, né, o desenho que o gráfico vai ficar, e aqui eu add subplot, o que ele faz é acrescentar uma curva, certo? No gráfico. Então, eu vou aqui tentar desenhar, por exemplo, um gráfico 3D, e para usar o gráfico 3D, eu preciso desse axis 3D importado, certo? Import axis 3D. Então, axis 3D.pplot, certo? E aqui eu passo, e no caso eu posso pegar os eixos que eu tenho, que é o AX, ó. AX é o conjunto de eixos que eu defini.
Sobre eles eu vou desenhar um conjunto de pontos para ser uma curva no espaço, 3D. Uma curva 3D, ela tem 3 pontos em vez de 2 lá no plot, né? Lá no plot você fazer o gráfico, uma linha, você passava as coordenadas x e y de cada ponto, um depois do outro. Para o 3D, você tem que passar as coordenadas x, y e z de cada ponto para fazer uma linha. Então eu vou, digamos que eu criei aqui esse x e y, e eu vou criar também um z um pouquinho diferente para o gráfico. Então, eu tenho aqui, vou repetir só para eu poder alterar de forma individualizada. X e Y. Então, Y e X. E agora eu vou criar um Z. Que vai ser algo parecido. Eu vou colocar 3 vezes X vezes X vezes X. Então, seria 3x ao cubo. Certo? Aí eu tenho de passar o conjunto de pontos X, um conjunto de pontos Y e o conjunto de pontos Z. E está aí a curva. Certo? Está aí a curva, mais simples. Aquelas prerrogativas, elas são parecidas, de desenho, elas são parecidas, né? Então eu posso mudar a espessura da linha, posso colocar pontinho, posso colocar curvinhas, posso colocar triângulos, pontilhado, traço ponto, etc. Dentro deste gráfico aqui, certo? Então, esse é o primeiro exemplo do gráfico 3D. O que eu precisei acrescentar? Eu também precisei esclarecer algumas coisas. Bom, primeiro, eu preciso importar o Axis 3D dentro desse Toolkit Semiplot 3D. E é razoável que eu crie a figura antes, né? Então, por exemplo, eu vou apagar aqui, ó, só para vocês verem o que acontece. Vou interromper a execução, ó, interrupt kernel, certo? Se estiver tendo um problema, isso também funciona. Eu vou reiniciar. Então, tudo vai ser limpo da memória, não tem mais nada. Nada do que eu executei funciona. E eu vou executar de novo só isso aqui, ó, a de importar o matplotlib. E não vou executar essas duas linhas aqui. Eu vou usar só o Axis 3D aqui. Ó, tive um erro aqui, ó. Tá vendo? Eu não consegui entender que eixos são esses que eu quero traçar, o Axis 3D. Porque o eixo 3D, eu preciso existir em cima de uma figura. Se eu fizer só PLT, o gráfico é 2D. Tá vendo? Ele vai usar a função plot do gráfico 2D. Não funcionou. Então, eu preciso criar uma... Para gráficos 3D, eu preciso iniciar criando uma janela de figura a partir do matplotlib, que é o PLT. Criei a janela de figura. Depois, dentro da janela de figura, eu tenho de jogar os gráficos que eu quero colocar. Inclusive, eu posso colocar mais de uma curva, mais de um gráfico. E aí, eu dou um nome para essa nova curva. AX, que vai constar ali. Essa curva, ela é do tipo tridimensional. Porque está ali, ó, Projection 3D. Então, se eu faço agora o desenho, agora tudo funciona. Então, é um gráfico 3D. Lembra que eu preciso passar a sequência de pontos. Outro tipo de gráfico em que se passa comumente a sequência de pontos é o gráfico de distribuição, scatterplot, que é aquele gráfico que só solta os pontos no ar, tudo bem? Ele está dentro da mesma função, usa as mesmas mudanças, né? Então, se eu quiser aqui colocar scatter, ele simplesmente traça pontos. Mas isso é a mesma coisa que fazer o plot sem as linhas. É mais ou menos a mesma coisa que fazer o plot, só que apagando as linhas. Ele é mais usado quando você tem pontos no espaço e você está olhando para eles, né? Então, se eu não tivesse... É que aqui os pontos estão ordenados por uma fórmula, uma relação dinâmica que eu mesmo escrevi, eu mesmo criei os pontos. Vamos dizer, se esses pontos fossem aleatórios, por exemplo, certo? Se eu fizesse uma nuvem de pontos aleatório, vamos fazer esse exemplo. Vou colocar aqui, nuvem de pontos aleatório. Então, dentro do pacote NumPy, eu tenho geradores de números pseudo-aleatórios ou aleatórios, né? Então, eu tenho o pacote random. Então, eu posso usar, por exemplo, x igual a np.random.randn 10. Isso aqui, o que ele faz? Só para olhar quem que é o x, é uma sequência de 10 números aleatórios com distribuição normal
espaçados de -1 a +1. Então, portanto, com média 0 e desvio padrão esse rand de n, e de n me diz que é disposição normal. Eu tenho, acho que, outros comandos, né? Se eu chegar aqui, ó, random ponto, tab, você tem aqui, ó, várias funções, distribuição beta, distribuição binomial, Dirichlet, distribuição gama, distribuição geométrica, hipergeométrica, Laplace, logística, normal escrito aqui também, Poisson, tem outras coisas dentro do pacote seed, é muito importante, que é a semente, né? Quando você está gerando números aleatórios, você começa a partir de um número em computador, né? Você começa a partir de um número que você pode trocar, né? Que número começa a geração de números aleatórios. Isso é uma discussão teórica, de que números aleatórios em computador não são possíveis, né? Porque é uma máquina determinística, mas não é muito interessante para nós nesse momento. Então, se eu tivesse uniform, por exemplo, estou gerando um número aleatório. Então, rand_n, vou colocar 200, estou gerando 200 números aleatórios, certo? E vou gerar, o y vai ser, por exemplo, seno calculado em cima deles? Não, porque eu vou ter, pode ser, seno calculado em cima desses números, e o z eu vou calcular também outros números aleatórios. Então aqui eu tenho os 3 pares de números, digamos que eu tenha sido medidos de alguma forma, e eu vou tentar agora traçar esses pontos. Eu tenho de gerar, vou gerar uma outra figura, perdão, com outro... vou gerar uma outra figura, posso até chamar de figure 2, outros eixos, vou chamar de eixo 2, onde eu vou colocar esses dados, x, y, z. Então, ó, se eu substituo os números que eu gero aqui, a figura, só que esses números são aleatórios, exceto pelo y, que é o seno desses números aleatórios, então ficou uma distribuição estranha. Lógico que aí esse gráfico, essa forma de traçar o gráfico não é tão interessante para esse tipo de dado, né? O scatter é mais interessante. E você está aí, ó, a distribuição dos pontos de forma aleatória, né? Pode ser que você queira depois encontrar aqueles critérios de separação, que nós vamos ver mais adiante no curso, né? E descobrir se existem grupos que se formaram no espaço 3D e assim por diante, certo? Então, outros tipos de gráficos são possíveis, né? Por exemplo, o wireframe, só para deixar a coisa mais interessante aqui. Vamos fazer mais um tipo de gráfico, né? Eu vou fazer o tipo de gráfico wireframe. Eu vou desenhar aqui de novo. Lembra que tem um comandozinho também que salva figuras, né? Eu mostrei lá o savefig, que salva no formato que eu quiser. Isso aqui teria sido gerado, já nós usamos na aula passada, gerado e salvo num arquivo. Então, eu vou gerar números de 2 a 12, 300 pontos. E eu vou fazer isso aqui. X vezes o cosseno dele mesmo. Aí o gráfico já ficou com outro formatinho, mais previsível, que já não é tão palpável para o scatter, né? Tem um gráfico aqui. Só que, digamos que eu quero agora um gráfico de uma superfície bidimensional, certo? Uma fórmula, ou seja, eu tenho o eixo x, tenho o eixo y, tenho uma função de x e y, uma superfície. Então, eu poderia fazer aqui, ó, a fórmula é x vezes cosseno mais y, vou colocar o y aqui também no espaço. Vamos colocar de 1 a 15, 300 pontos. Y vezes seno de y. Certo? Veja que isso daqui não está bem definido. Por que não está bem definido?
para gerar uma figura. Porque aqui eu tenho uma sequência de pontos, de 2 a 12, 300 pontos. Aqui eu tenho uma sequência de pontos, de 1 a 15, 300 pontos. Isso aqui é uma conta feita com um a um os elementos do x e os elementos do y. Peguei o x vezes o seu cosseno, mais o y vezes o seu seno. Só que não é isso que eu quero quando eu quero a função completa, né? O que eu quero, de fato, deixa eu converter isso aqui para texto, né? Então, gráfico de uma função. O gráfico que eu quero é a seguinte função. Eu quero z igual a x cosseno de x mais y seno de y. Quero uma função. Esta função aqui, ela é bidimensional. Então, para todo valor de x, eu tenho de avaliar todos os valores de y. Para todo valor de y, eu tenho de avaliar todos os valores de x. Então, para fazer isso, eu vou precisar gerar as recombinações, certo? Dos gráficos. Eu vou precisar gerar, ou seja, para cada valor de x, eu preciso gerar todos os outros. Eu preciso gerar, para cada valor de x, eu preciso gerar todos os y, né? E para todo valor de y, tem que ter todos os x. Então, eu tenho de ter um espaço, né, desse intervalo, certo? Tem de ter um espaço de variação dos pontos, tanto de x quanto de y. Então, como que eu faço isso? Né? Como que eu gero esse espaço a partir de um intervalo que eu coloco? Então, eu tenho de pegar, eu poderia fazer um forzinho, certo? Poderia fazer um forzinho. E em cima desse ponto, em cima desse for, eu, para cada valor de x, variar todos de y, mas aí é um trabalho desnecessário. É muito mais comum que a gente use uma recombinação dos gráficos. Uma recombinação dos pontos já pronta, que é dada pela função MeshGrid. Então, em vez de usar isso aqui, ó, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou pegar o x e o y e fazer MeshGrid. O que isso aqui faz? Isso cria uma malha de pontos, né? Uma matriz com todos os pontinhos em x, todos os pontinhos repetidos um a um. Então, ela vai me transformar essa linha de pontos, que são 300 pontos, e essa linha de pontos, que são 300 pontos, em um quadrado, que para cada um dos pontos da primeira linha tem todos os 300 da segunda, e assim por diante. Então, vai dar 300 vezes 300 pontos. E cada um desses vai me gerar uma matriz com todas as combinações x e y, certo? Dessa forma aqui, ó, executou o x maiúsculo, y maiúsculo. Tá? Então, se eu executar o x, agora você vê que isso é uma matriz, ó, com todas as variações possíveis dos valores de x, para cada uma de todas as variações possíveis dos valores de y. E agora eu tenho, para cada parzinho aqui desse piso do gráfico, o valorzinho de x e o valorzinho de y, eu vou colocar um ponto em z. E agora sim eu uso aquela fórmula, só que eu vou fazer aquela fórmula em cima de x e z maiúsculos, que são a matriz de pontos. Então, np.meshGrid, então é x maiúsculo vezes o cosseno de x, np vezes cosseno, mais y maiúsculo vezes seno de y maiúsculo, certo? Vezes aqui. Certo? Então eu gerei z, que agora não é uma linha com pontos de 1 a 1 os pontos de x e y, mas uma matriz para cada combinação do eixo x e do eixo y, quanto que tem de seu valor do z. Cada combinação do x e do y, quanto tem de seu valor do z. E agora eu consigo fazer o gráfico desse tipo. O gráfico que mostra a superfície. O nome do gráfico é wireframe, né? Então o nome é plot wireframe, vou colocar aqui, ax.plot wireframe, né? E aí ele fez o gráfico tridimensional. Esse é o gráfico da função x cosseno mais y seno de x cosseno de x mais y seno de y, tá vendo? E este gráfico aqui, então o que eu precisei em geral? Tá vendo essa malhazinha de pontos? Essa malhazinha de pontos. Então, cada quina aqui é um par de x e y para o qual eu calculei o valor de z.
cada quina desses quadradinhos. Tá bem? Eu posso trabalhar isso, mudar as cores, de acordo com o que você vê nas documentações, né? Dos tipos de gráfico, certo? Conforme nós formos vendo exemplos, vamos estudando e vamos vendo mais detalhes, mas é lógico que é impossível memorizar todos esses detalhes de todos os tipos de gráfico. Então, você pode consultar aqui, por exemplo, uma documentação. Deixa eu mostrar uma outra aqui. Ó. Vocês estão vendo a minha telinha? Então, exemplo. Aqui um gráfico de linha, aqui um gráfico do tipo de contorno, aqui um gráfico como que nós acabamos de fazer, o wireframe, aqui um gráfico como você poderia fazer, um wireframe, só que com cores preenchendo os quadradinhos. É só você colocar aqui, ó, esses parâmetros, virides, que é um parâmetro de cor, e add color, você vai ter cor na fronteira do quadradinho. Então você tem outros tipos, né? Você vai suavizar ou não. Virides é esse padrão de cor, né? Que começa no azul escuro e vai para o amarelo, cores frias para cores quentes. Então, isso também está naqueles livros que eu disponibilizei para você. Eu queria mostrar o básico e a lógica de como esses gráficos são traçados, tudo bem? Para que a gente consiga, você consiga agora, a partir daí, olhar aquela documentação. Eu quero aumentar a linha, eu quero mudar a cor, eu quero. São parâmetros a mais que você vai passando. Conforme nós estamos resolvendo probleminhas práticos aqui, nós vamos mudando um pouco e acrescentando outros detalhes no traçado de gráficos. Bem, alguma pergunta até aí? Então veja, ó, gráficos 2D nós já tínhamos explorado bem, certo? Entrei aqui com gráficos 3D, né? Eu passo 3 coordenadas e uso essa inicialização de janelas com gráfico tridimensional, né? Add subplot projection 3D, certo? E aí eu passo 3 sequências de pontos para gráficos que são lineares, e aí eu tenho de gerar, quando é um gráfico de superfície, que é o máximo que a gente consegue fazer aqui, porque, né, nossa visualização do mundo é tridimensional, aí eu preciso usar essa função Mesh Grid para fazer todas as combinações possíveis do x e do y para dar a matriz de pontos sobre o qual eu vou calcular, certo? Lógico que isso aqui também foi calculado. Se você estivesse fazendo um gráfico 3D de um dado medido, por exemplo, você tem um arquivo lá que você já tem as coordenadas z, aí você provavelmente já teria essa matriz aqui, com todos os valores de x, todos os valores de y para cada um dos valores de z, ou na pior das hipóteses, você teria os valores de z e a variação de x e y para você combinar tudo. E aí usar a função Mesh Grid. Por exemplo, se fossem altitudes, conforme variam as coordenadas GPS de um mapa, né? Então aí você teria as coordenadas de GPS variando em latitude e em longitude, então você teria que fazer a matrizinha, e aí os valores de altitude marcados numa matriz completa. Uma pergunta? Não? Tranquilo? Então, isso foi uma introdução, uma introdução rápida aos gráficos possíveis no Python, certo? Vamos começar a falar agora alguma coisa de processamento de sinais, né? Então, primeiro, como já estamos acabando, vamos dar o primeiro chute inicial para que isso serve, e na próxima aula nós continuamos um pouco mais avançado. Como que funciona a coisa? Digamos que você está medindo um fenômeno, bem? Você está medindo um fenômeno, você tem um sinal medido, a temperatura num certo local, pressão atmosférica. Então você tem um gráfico tipicamente ao longo do tempo de um valor de alguma coisa sendo medida. Então, você tem uma expectativa, por exemplo, se é a temperatura num certo lugar, você tem uma expectativa de uma coisa cíclica ao longo dos dias, que pode ser perturbada por uma mudança climática como uma chuva, e você também espera um ciclo maior nesses dias ao longo do ano, tudo bem? Ao longo do ano você vai ter um outro tipo de ciclo. Então, mas é provável que você não tenha medido isso aqui. É provável que você tenha medido uma coisa assim, certo? É muito provável. E dependendo do tipo de medida, você vai ter alterações um pouco diferentes, certo?
Então, nós chamamos essa diferença de ruído, embora essa palavra, né, isso aqui seria o seu modelo, no sentido de que é aquilo que você esperaria que fosse, dado aquilo que você está usando para explicar. Isso aqui seria somado um ruído. O que que é? Ruído é só um nome nosso para o desconhecimento. O que está acontecendo? Ah, várias coisas podem estar acontecendo. Primeiro, você está usando um instrumento de medida que tem oscilações próprias, que é alimentado por uma bateria que pode estar enfraquecendo ou oscilando, e aí isso provoca uma medida um pouco diferente. Você pode estar sentindo também, se ele for muito preciso, variações de áreas devido a pequenas perturbações dessa área, da vida animal, da vida vegetal, que estão sendo medidas, mas que você não está estudando, ou que não fazem parte do seu entendimento do seu modelo, certo? Então, ruído é o nome de tudo que a gente não entende direito. E eles geralmente acontecem com velocidades diferentes. Até porque se eles acontecerem mais ou menos na mesma velocidade do modelo, seu modelo está muito ruim, certo? Seu modelo não está explicando bem as variações. Então, digamos que você tem um modelo como esse vermelho e um ruído como esse azul. O que que acontece? Digamos que eu queira descartar o ruído, pelo menos para fins da explicação que eu quero fazer agora, ou do estudo que eu estou fazendo agora. Então, eu quero fazer é separar esses dois tipos de sinal, ou separar do sinal que foi realmente medido daquilo que eu gostaria, dessas variações menores. Essas variações menores, nós dizemos que elas são mais rápidas, né? Porque elas acontecem aí de forma mais abrupta. Né? Aí existe toda uma teoria avançada, mas para o nosso fim de uso aqui, o que nós temos de fazer é filtrar. Filtrar. Né? Então, uma filtragem muito óbvia, muito simples, é você, se eu pegar e fizer médias, pegar os pontos de 5 em 5, fizer uma média e trocar por um ponto só. Né? Ou então ainda, pegar 5 pontos, fizer uma média, aí depois descarta o primeiro, acrescenta mais um, faz outra média. Né? Então isso chama média móvel. É você pegar os pontos próximos e fazer média. Isso já vai suavizar um pouco. Isso é uma forma de filtrar, óbvia, certo? Bastante óbvia, bastante simples. Existem outras formas. Dentro de processamento de sinais, o que é mais comum, principalmente nas áreas que têm alguma herança com ciências exatas, o mais comum é projetar uma conta. Uma conta que você vai fazer com os pontos próximos, certo? Você vai fazer alguma conta com esses pontos próximos, de modo a suavizar essas oscilações de forma precisa e escolhida. Então, de forma escolhida com a velocidade. Eu quero descartar as oscilações que acontecem com tal velocidade, acima de tal velocidade, e abaixo não. Então, essa possibilidade de separar seletivamente o ruído do modelo, do sinal do modelo, é o que os projetos de filtro permite fazer, certo? Então, como que funciona isso? Basicamente, nós vamos relembrar a ideia do Fourier. Se alguém já viu na vida, eu vou fazer uma revisão aqui de 10 minutos do que é a teoria de Fourier e como que ela tem alguma relação com os filtros aqui, certo? Então, você tem um sinal qualquer no tempo, né? Uma coisa que você mediu no tempo. Digamos que ela se repete mais ou menos. Poderia ser mais complicada, né? Essa aqui não foi tão boa. Vamos colocar uma coisa mais complicada. Então você tem sinal no tempo. Coisa mais complicada. Bem, aí o que o Fourier diz é o seguinte, olha, qualquer sinal que se repete, você pode pegar a função seno ou a cosseno, as duas juntas, e somar vários senos que vai dar esse sinal. É só você escolher o quanto que você soma de cada um. Que bobagem. Não, não é não, olha lá. Se você pegar um seno só e colocar começando ali, ele vai ser assim. Olha, até que não é tão longe. Aí você pode tentar pegar um outro seno com uma frequência 2 vezes maior, somar um pouco, ele vai talvez ficar uma coisa um pouco mais próxima disso aqui. E você somar outro seno com a frequência ainda maior, e ele vai se aproximando. Então você vai fazer o sinal, você pode reproduzir aquele sinal original, fazendo um somatório de senos com várias frequências de seno.
certo? E aí o que o Fourier prova é que se você somar infinitos senos com frequências cada vez maiores em uma quantidade cada vez menor, você percebe que cada seno que eu somo, eu chego mais perto, então eu preciso somar menos no seguinte. O que o Fourier disse é que é possível fazer isso e reproduzir qualquer sinal, certo? Qualquer sinal. O que nós estamos querendo fazer, então, dessa forma, dessa lógica simplificada, o que nós estamos querendo fazer é refazer essa soma de infinitos senos. Só que descartar os últimos, que nós não vamos somar infinitos, descartar os mais rápidos, os de frequência mais rápida, que nesse caso vai jogar fora o ruído. E é lógico que isso habilita descartar o contrário também. Digamos que lá naquele desenho eu quisesse estudar precisamente o ruído, eu quisesse estudar as variações diárias, horárias, de minuto da temperatura e descartar a variação que acontece pelo fato de fazer sol ou não, as variações do dia. E aí então eu jogaria fora os senos de frequência mais baixa e deixaria só os de frequência mais alta. Isso também é possível. E tudo isso é possível com a ideia da filtragem. Certo? Então o filtro, o projeto de filtro é um assunto complicado, tal, mas o Python resolve isso para você, ele produzindo o filtro que faz isso, que passa em cima do seu sinal e joga fora os senos mais rápidos, se você quiser, ou os mais lentos, dependendo do que você quer estudar, certo? Os senos com frequência maior ou menor, ou joga fora só os do meio, deixa, etc. Todas essas possibilidades estão dentro, certo? Então, o que é o filtro? O filtro é uma combinação dos pontos que você faz, só que você multiplica os pontos, cada um por números escolhidos, que você, pela matemática do projeto de filtros, vai jogar fora os senos de frequência maior, ou os senos de frequência menor, ou um ou outro, conforme você quiser. Bem? E aí tem vários formatos de filtro para fazer isso, certo? Vários formatos de filtro. Então, o mais comum aí, que você vê nos artigos, nos livros, nas revistas, é o Butterworth. Se ninguém falou, provavelmente usou um desse. Ninguém falou o tipo de filtro, provavelmente foi esse. Existe o outro, segundo mais comum, que é o Chebyshev. Eles têm características... É difícil dizer quantas letras tem esse nome, porque ele é traduzido do russo. Certo? Então, são os mais comuns, com características um pouquinho diferentes. Existem outros, né? Mas acho que para fins práticos e experimentais, você vai usar o filtro Butterworth. Como que ele funciona? Então, se você imaginar aqui um sinal, está aqui um sinal. Você vai reproduzir com uma soma de senos, e eu vou contabilizar quanto de cada seno eu tenho de somar para reproduzir isso aqui. Eu poderia, então, fazer um gráfico. Um gráfico que me diz, ó, se eu fizer um gráfico em que eu vario a frequência dos senos que eu estou somando, e aí eu dou a quantidade que eu estou somando de cada seno. Olha, nessa frequência zero, eu estou somando. Seno de frequência zero é constante, né? Então eu estaria somando o valor constante aqui da curva. Aí de uma frequência 0,1 Hz, 0,2 Hz, eu estou somando certas quantidades diferentes e vou desenhando esse gráfico, certo? E é óbvio que a partir de um certo ponto eu vou somar cada vez menos, porque eu estou, né, a velocidade maior de variação do sinal vai diminuindo até o ponto que eu não somo nada. Se eu faço esse gráfico é o espectro do sinal. Algumas pessoas chamam, né? Ou é a magnitude, o módulo, quantidade, magnitude, da transformada de Fourier. Que a transformada de Fourier é a operação que faz isso. Separa nos infinitos senos possíveis. Bem? Então, o meu objetivo ao produzir um filtro é produzir uma conta que eu faço com um punhadinho dos números aqui, de pouco em pouco, depois esse, que vai me selecionar dentro desse gráfico, o gráfico da magnitude da transformada de Fourier, um pedaço. Então, digamos que eu quero um filtro passa-baixas, quer dizer, o filtro que até uma certa frequência que eu escolhi, chamada frequência de corte, ele vai manter. Então, ele vai me reproduzir um sinal que é mais ou menos igual a esse até aqui, e depois não tem mais nada. Então, eu estou jogando fora as partes mais rápidas. As quantidades de soma, lembra que isso aqui é uma quantidade do quanto eu estou somando os senos nas frequências que vão ficando cada vez maiores? Então, estou jogando fora isso. Um filtro passa alta faria o contrário. Eu jogaria fora algumas frequências baixas e deixaria as altas, certo? Então, eu estou escolhendo
quando eu projeto, quando eu encontro um filtro, eu estou escolhendo isso daqui, certo? E eu estou escolhendo, porque esse corte abrupto ele não é possível matematicamente, certo? Ele não é possível matematicamente. Então, eu preciso fazer um corte suave, enfim. E quanto mais ou menos suave, é o que eu vou decidir também o filtro. Então, porque eu posso cortar aqui de uma forma abrupta, isso exigiria uma precisão infinita na máquina, ou eu posso cortar aos pouquinhos, assim, com uma curva que vai caindo. Eu preciso usar, para fazer uma curva maior, cair maior ou menor aqui no espectro de Fourier, ou seja, para cortar de forma mais abrupta ou menos abrupta, as componentes, né, as oscilações do sinal, mais rápidas ou mais lentas, eu preciso contabilizar na minha conta mais ou menos pontinhos do sinal. Mais ou menos pontinhos. Então eu preciso, isso significa usar um filtro de ordem maior ou menor, quer dizer, um filtro que acumula mais ou menos pontos do sinal para fazer isso. Então eu preciso basicamente de duas coisas para definir um filtro. Qual é a ordem? A ordem do filtro. Ou seja, mais ou menos quantos pontos acumulados eu preciso usar aqui para fazer a conta. Porque eu vou produzir um coeficiente, um númerozinho para cada conta aqui, para cada ponto aqui. Então, qual é a ordem e qual é a frequência de corte? Quer dizer, onde que eu quero começar a dividir o que vai jogar fora e o que não vai. Lógico que eu tenho também, esses são os dois parâmetros principais. Eu também tenho o tipo, né? Se esse filtro passa alta, passa baixa, passa faixa. Se eu estou jogando as frequências de cima ou de baixo ou do meio. E o tipo, Butterworth, Chebyshev, assim por diante. Mas quase sempre você está usando o Butterworth passa baixa, pela razão que eu expliquei. Embora existam outras possibilidades quando você está estudando os fenômenos mais rápidos. Então, o que nós podemos ver, vamos ver essa aula próxima, né? São os pacotes de Python que lhe permitem fazer isso, que lhe permitem lhe dar esse tipo de liberdade sobre o tratamento dos sinais, né? Aonde que você vai chegar com eles. Então, esse tipo de filtro, que é o filtro que você projeta a frequência que você quer cortar, é o que a gente chama de filtro de resposta infinita. Porque o resultado dele é uma equação diferencial que tem exponenciais, então ela nunca fica exatamente zero. O contrapartida, que é o filtro de resposta finita, é aquele tipo média móvel, aquele que simplesmente faz uma média dos últimos 5 números, dos últimos 10 números multiplicada de um jeito diferente. Esse seria o filtro de resposta finita, certo? Existem outros tipos de resposta finita, nós vemos também na aula seguinte. O fato é que os filtros de resposta infinita, que são esses que eu estou citando, eles são mais usados porque eles lhe permitem esse controle factual sobre as velocidades dos sinais, para você separar de forma objetiva, eu quero estudar o que acontece até a frequência de 2 Hz. Aquilo que varia com uma velocidade maior que 2 Hz não me interessa, porque, sei lá, estou medindo o movimento humano, o corpo humano não se mexe tão rápido. Ou não me interessa o que acontece mais lento que 0,1 Hz, porque eu estou estudando as variações de temperatura desse ambiente, não quero saber das variações de temperatura devido ao dia, que é muito mais lento. Esse tipo de imposição é permitida com filtro de resposta infinita por causa desse raciocínio matemático, certo? Então, como que se faz isso? Né? Dentro do Python existe todo um pacote para fazer isso, que é o signal, que fica dentro do SciPy, certo? E a função, acho que a primeira função é essa chamada aqui, ó, IIE filter, Infinite Impulse Response Filter, filtro de resposta ao impulso infinita, certo? Então isso aqui projeta, olha lá, essa é uma função que você tem dois parâmetros principais, como eu bem mencionei, a ordem do filtro, né, o tamanho, quantos pontos últimos ele usará para fazer a conta do filtro, a frequência de corte do filtro. Todos os outros são parâmetros opcionais, certo? Para ajustar as coisas. E aqui, ó, você tem, por exemplo, o parâmetro do tipo B-type, band, que é o tipo de filtro, se ele é passa baixa, passa alta, passa banda, né? Que você joga fora as frequências altas, as frequências baixas, ou as altas, as mais altas e as mais baixas. Você tem aqui o tipo de filtro, o padrão é Butterworth, mas tem outros tipos, ó. Butterworth, Chebyshev 1, Chebyshev 2, elíptico, Bessel, são os tipos mais comuns de filtro. A saída, isso aqui interessa pouco para nós, que é só o formato que ele vai escrever a conta do filtro, né? E os números que ele vai... E a frequência de amostragem,
se você está lidando com dados que foram medidos do mundo real em segundos, mas aqui no computador você tem de tempos em tempos, você tem um tempo de amostragem, aí você passa aqui o tempo de amostragem. Ou seja, você está medindo a temperatura do dia, você mediu uma vez por minuto ao longo do dia inteiro, então o seu tempo de amostragem é 1 minuto. Você está medindo o movimento de uma pessoa usando um sistema de aquisição de movimento, e você mede 100 vezes por segundo, 100 Hz, o número aqui é 100, certo? Só tem que tomar cuidado se é tempo ou se é frequência, né? Então, tempo de amostragem é o tempo que você leva. Então, 100 Hz, 100 vezes por segundo, significaria um tempo de amostragem de 0,01. E assim como na temperatura, 1 minuto seria 1 minuto. Frequência de amostragem é o inverso, é o número de vezes por unidade de tempo. Então, 100 vezes por segundo é uma frequência para o tempo de 0,01. E só escrever aqui. E no caso do exemplo da floresta lá, com o tempo, né? Se eu medir uma vez por minuto, então uma vez a cada 60 segundos. Então, o tempo de amostragem é 60 segundos, nesse caso, ó, tempo de amostragem, em inglês sampling. Frequência de amostragem é o inverso do tempo de amostragem. Então, é 1 sobre 60, e essa seria a frequência em Hertz. Tudo bem? É isso que você ajusta ali no filtro. E aí você tem esta função para fazer isso. Então aqui tem um exemplo do camarada projetou um filtro. Ele ajustou um filtro passa-banda de 50 a 200 Hz. Ele aqui, o padrão dele é projetar não em Hz, mas em radianos por segundo. Né? Um Hz é uma vez por segundo, uma repetição por segundo, uma volta por segundo. Radiano, lembra que uma volta em um círculo é 2π radianos, né? Então é a mesma coisa que Hz multiplicado por 2π. Então ele faz aqui, ó, a constante π está dentro do pacote NumPy, como eu falei, ó, de 2 vezes π vezes 50 até 2 vezes π vezes 200. Então, de 50 a 200, ele fez um filtro, ele fez o desenho do espectro de Fourier. Ó. Esse não é o desenho do sinal, é o desenho do espectro de Fourier, aquele que eu estava esboçando. Então, você tem as frequências e a resposta do filtro. Então, ó, quer dizer, entre aqui a 50 e 200, o filtro não faz nada. Ele mantém o sinal. Está escrito aqui, ó, 0 dB. Essa resposta de filtro, geralmente a gente escreve em dB, que é a medida multiplicada, feita o logaritmo multiplicado por 20. É só uma medida para suavizar as variações. Então, olha, menos 20 dB significa uma queda. Lembra que é dividido por 20, de 10 vezes, menos 40 dB, de 100 vezes. Menos 60 dB, de 60 vezes. Certo? Perdão, 60 vezes não, é log, né? 20 vezes, 20 é uma queda de 10 vezes, 40 é uma queda de 100 vezes, né? Porque é 40 dividido por 20 na base 10, e 60 dB, uma queda de 1000 vezes. Vamos só esclarecer esse ponto. Então, ó, os gráficos de filtro geralmente são escritos em dB. Então, é 20 log na base 10 do número que você está medindo. Esse é o número em decibel, em dB. Então, se um número, se esse número aqui indica menos 20, olha, se isso aqui é menos 20, quer dizer, 20 dividido por 20 é menos 1, ó, com sinal de menos. E lembra como funciona o log? Log de A na base 10 é igual a menos 1. O log é assim, ó, 10 elevado a esse número é igual a esse. Assim funciona o log. Então, o A ficou 10 elevado a menos 1, ou seja, 1 sobre 10. Ou seja, caiu 10 vezes. Então, 20 dB significa que o sinal fica 10 vezes menor, menos 40 dB 100 vezes, menos 60 dB 1000 vezes. E se fosse dB positivo, seria amplificação. 10 elevado a 1, 10 elevado a 2, 10 elevado a 3. Voltando aqui na função, olha lá. Então, essa aqui é uma função de projeto de filtro. O camarada quis projetar um filtro que, ao passar sobre o sinal, ele não alterasse nada que tivesse as velocidades de 50 a 200 Hz. Se tiver menos que 50 Hz, ele diminui o sinal de 1000 vezes. Se tiver mais que 200 Hz, ele diminui o sinal de 1000 vezes também. Não ficou exatamente isso, mas ele garantiu, ó, com esses 60, a redução de 1000 vezes, 60 dB.
E aí projetou o filtro, está aqui. Se eu passar o filtro agora no sinal, ele vai sumir com as variações muito lentas, sumir com as variações muito rápidas e ficar apenas com as variações de 50 a 200, certo? Então, se eu tenho a medida de uma plataforma de força que mede a força com alguém pisa no chão, eu posso passar um filtro passa baixa, eliminar o valor constante, que pode ser um valor de erro da plataforma, eliminar as velocidades muito rápidas, porque ninguém corre com a velocidade de muitos hertz, isso não existe, e ficar apenas com as faixas que representam o comportamento a ser estudado da dinâmica da pessoa pisando. Essa é a ideia, certo? Então, eu só preciso usar o pacote Signal, certo? E essa função para projetar um filtro, certo? Vamos tentar fazer um pequeno exemplo ainda hoje, agora. Então, vamos imaginar que eu tenho aqui um sinal simples, vou gerar aqui o T, de 0 a 50, com 1000 pontos, certo? Vou gerar um sinal X, que é um sinal que tem seno e cosseno de algumas frequências, por exemplo. Então, ele é exponencial de menos 0,2 vezes cosseno 0,2 vezes x, perdão, mais a exponencial do cosseno de 5 vezes o cosseno de x vezes x. Vamos só ver como fica esse gráfico. plt.plot t,x. Opa. Eu tenho de gerar novamente, né? Quer dizer, eu tenho de fazer uma nova janela de gráfico, porque esse gráfico, a janela de gráfico que está ali, ela está para os gráficos 3D. Eu não posso. E, T e T. Então, só para esclarecer, isso daqui é uma insert cell above. Então, vou fazer aqui o exemplo que é o gráfico de o x é igual a e elevado a menos 0,2t cosseno de 5t com o t também multiplicando. Esse é o gráfico que eu estou querendo fazer. Olha lá o gráfico. Viu? Está aqui o sinal. Excelente. Um gráfico se extingue, tem uma certa frequência conhecida. Eu posso até mudar um pouquinho, vou colocar um gráfico um pouquinho mais lento. Olha, frequência 3, certo? Gráfico desta função. Agora eu vou fazer o seguinte, isso aqui seria o mundo ideal porque eu tenho um fenômeno que eu estou estudando que eu acho que oscila com uma frequência de 5, que eu acho que ele cai com uma exponencial no fim e que ele começa crescendo linearmente no começo. Estou estudando um fenômeno que tem essa característica. Eu não sei se é a população de uma bactéria, se é a concentração de uma droga no sangue, mas que tenha esse tipo de comportamento, certo? Pelo meu modelo, pelo meu conhecimento. Então, digamos que este seja o meu modelo, que eu quero, a minha hipótese. E o que eu mestro na prática talvez não seja isso, certo? Então eu vou, talvez, vou simular aqui a situação do que eu medi tinha ruído. Eu vou gerar aqui um ruído. Também com 1000 pontos, certo?
eu vou multiplicar, como ele gera números de mais 1 a menos 1, eu vou multiplicar por 0,02 para gerar um ruído que vai ficar de menos a mais 0,02 com o tamanho de 1000. Aí eu consigo fazer um X que é pequeno, não dá para ver direito, porque ó, existia um ruído, ó, mas eu vou aumentar um pouquinho esse ruído. Pronto, agora a coisa já não ficou tão bonita, tá vendo? O que eu fiz? Ó? Criei um número aleatório, 0,06, 1000 pontos aleatórios e somei com o sinal original. Então agora provavelmente esse seria mais parecido com o que eu mediria no mundo real. Certo? Uma coisa ruidosa. Aumentando mais um pouquinho. Olha lá, uma coisa ruidosa. Esse seria mais parecido com o que eu mediria no mundo real. Um sinal com ruído. Bom, agora, tendo visto isso, como que eu conseguiria limpar esse ruído? Esse é o primeiro ponto de processamento de sinais. Eu vou passar um filtro. Então eu vou usar aquela função de projeto de filtro que está na função, no pacote Signal do SciPy. Então, vamos lá. Import SciPy.signal. Eu vou dar um apelido SG. Certo? Então, importei aí o pacotinho SG. Chamei de SG o SciPy.signal. Dentro lá eu tenho a função IIRFilter, né? IIRFilter. E eu vou projetar um filtro em que eu vou passar a frequência de corte e o tipo. Então, só para consultar novamente como que ele funcionava, olha lá. Eu passo a ordem do filtro, a frequência de corte, eu tenho parâmetros opcionais de quanto que eu quero cortar, né? Da frequência, se eu estiver usando o filtro Chebyshev ou não. O tipo de filtro é passa baixa, eu vou escolher para cortar as frequências mais altas, porque eu acho que o meu ruído é só comportamento alto. E eu vou escolher se o filtro é do tipo Butterworth, Chebyshev, etc. E a frequência de amostragem, certo? No nosso caso aqui eu não sei, a frequência de amostragem é aquilo que eu criei quando eu criei os pontos aqui, ó. São 1000 pontos de 0 a 50. Então, entre o T de 0 e o T de 1, ó, o primeiro instante de tempo que eu criei, menos o segundo instante de tempo que eu criei, ó, é 0,05. Então, essa aqui é a minha frequência de amostragem. É o espaço de tempo entre um pontinho e outro que eu criei aqui neste gráfico, como eu criei artificialmente. É esse número aqui. Bom, então vamos projetar um filtro. Vou chamar aqui de filtro, igual a sg.iirfilter. Eu passo, vamos dizer que eu quero um filtro com ordem 6, né? Para inclinação, ou quantos pontos eu tenho de usar. Eu tenho uma frequência de 0,1, digamos. E eu vou colocar aqui, qual é o... Opa, vocês não estão vendo ainda, né? Aqui, ó. Então, você tem um filtro ordem 6, com frequência de 0,1, quer dizer, um décimo da frequência de amostragem, a frequência com que eu consigo filtrar. Eu vou chamar o B-Type, o tipo de band low pass, certo? Então eu vou chamar aqui B-Type igual a low pass, um filtro passa baixa. Certo? E se eu quiser que a frequência de amostragem é o inverso do tempo de amostragem, né? O tempinho de amostragem é o tempo entre dois instantes. Eu vou pegar o segundo e o primeiro. E a frequência de amostragem é o inverso do tempo de amostragem. Então, frequência de amostragem é esse o valor fs. Ele não se chama fs na documentação, ele se chama... Mas não existe aqui ainda. Se eu tentar usar o filtro agora, né, se eu aplicar esse filtro, o que eu preciso fazer é usar a função
E-filter, L-filter, né? De aplicar o filtro sobre o sinal. Ou essa outra função aqui, ó. Então, ó, dentro da função signo, a função que vocês viram agora é a função que projeta um filtro, que ele encontra o filtro, e essa é a função que aplica o filtro. Você passa os coeficientes do filtro, que é a função que projeta o filtro encontra, e passa o sinal que você quer ver filtrado, certo? É uma filtragem de uma dimensão. Então, o que a conta de filtro faz é essa conta aqui, que você estuda em processamento de sinais, vem pouco ao caso aqui nesse momento. Então, vamos voltar lá e aplicar. Então, SG, que é o nome que eu dei. Então, eu vou chamar, são duas letras, ele pode dar qualquer nome aqui, né? Numerador e denominador, são os coeficientes do filtro. Aí eu passo o filtro e o sinal que eu quero filtrar. Ele vai lhe produzir um novo sinal filtrado. Vou chamar de XF. Certo? Ele chamou de XF. Se eu fizer agora um gráfico, né? plt.plot do p,xf. Olha lá o que aconteceu. Veja que esse XF, eu vou chamar de XR, perdão. Olha lá o que aconteceu. Tá vendo? Então, vamos repassar os três gráficos. Eu vou fazer... O gráfico original sem o ruído era esse aqui, ó. Esse é o sinal que eu gerei. Aí, ele somado com o ruído, me dá esse sinal. Muito parecido com algo que eu poderia medir no mundo real. E aí eu projetei um filtro, olha aqui, ó, usando a função IR filter, em que eu escolhi a ordem do filtro, que é uma medida do quão íngreme e do quão pesado é o filtro, no sentido de quantos pontos eu preciso para calculá-lo, e a frequência que eu quero cortar. Eu quero cortar deixar só 1/10 das frequências possíveis. Então, e é um passa baixa. Aí eu uso a função LFilter para passar o filtro, para filtrar. B e A são os coeficientes do filtro, é a combinação que ele faz dos numerozinhos para que a filtragem atinja o comportamento desejado por esses parâmetros. Aí eu passo aqui os parâmetros do filtro e o sinal que eu quero filtrar. Então, olá, está aqui o resultado, certo? Veja que não é perfeitamente o sinal original, porque alguma coisa foi perdida quando eu afetei de ruído e filtrei, certo? E vai ser mais perdido quanto mais ruído eu tiver, certo? Ou quanto mais esse ruído for aleatório, menos estruturado em seno e cosseno, porque aí se o ruído fosse perfeitamente seno e cosseno, pelo teorema de Fourier, ele seria perfeitamente eliminado, certo? Se o sinal também fosse perfeitamente seno e cosseno, ele seria perfeitamente recuperado. Bom, eu posso exercitar um pouco aqui os parâmetros, inclusive eu posso passar a seguinte, passar também o sinal com ruído para você ver. Então, está aqui, ó, a curva do sinal com ruído e sem ruído. Ele tem um pequeno atraso, né? O filtro atrasa um pouquinho o sinal, porque ele tem de pegar os números, no caso 6, ó, para produzir o sinal sem ruído. Se eu for aumentar a ordem do filtro, é um filtro que demora um pouquinho mais para calcular, mas em geral não faz muita diferença, e ele tem um corte mais íngreme, ou seja, na divisão de 1/10 das frequências, ele corta mais o que vem depois e menos o que vem antes, naquele desenho que eu mostrei. Eu posso mudar aqui, acrescentar mais ruído, variar a frequência, não, vou cortar menos frequências. Né? Aí, ó, tá vendo? Eu coloquei agora 0,3, 30%. Você veja que sobrou um pouco de ruído ainda. Então, esse é um compromisso aí do que eu acho que é relevante deixar quando eu estou estudando um problema. Aqui está muito claro, porque eu sei qual era o modelo original. O modelo original era esse. Então, eu sei quando eu estou desprezando ruído e quando eu não estou, porque eu artificialmente produzi ruído aqui com números aleatórios. Num problema prático, frequentemente você tem uma delicadeza maior para escolher essa frequência e descobrir quando que é ruído, quando que não é. Né? Mas nós vamos discutir isso mais um pouco na próxima aula, que vai continuar falando de processamento de sinais, certo? Eu vou pegar uns exemplinhos de como que eu escolho um pouco quando eu tenho problemas mais práticos, que eu vou fazer isso usando o diagrama de magnitude Fourier para escolher bem o filtro. Bem? Então eu apresentei aqui o que nós vimos hoje? Repassamos um pouquinho de gráficos, vimos gráficos tridimensionais, dois tipos principais, qual é a lógica de construção deles,
para você ver detalhes e aprender a fazer muitos outros gráficos, vai lá no manual do Matplotlib. Depois eu fiz uma rápida introdução ao que é a ideia do filtro, como que ele funciona, e aplicamos num sinal simples um filtro Butterworth projetado e aplicado aqui no Python. Vocês têm alguma pergunta aí? Não? Tranquilo? Até agora? Bom, como de costume agora, eu vou deixar uma outra listinha de exercícios, né, que eu comecei revisando no anterior, para vocês tentarem fazer com aquilo que nós já vimos. E próxima aula segunda-feira. Muito obrigado pela atenção.